É isso aí, reunidos pela palavra, estamos aqui com ela, que é nascida em Juazeiro do Norte, autora do premiado livro Redemoinho em Dia Quente e diversas outras obras, possuindo mais de 70 títulos em literatura de cordel. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube de Escrita para Mulheres. Eu estou aqui com ela, Jaride Arraes. Olá, Oi, Jaride, tudo bem? oi, querido, tudo bem, e você? Melhor agora. Seja bem-vinda de volta. Para quem não sabe, a gente já teve um combinando com a Jaride hoje de manhã, mas a Jaride volta agora porque são outras escolas, outros alunos belíssimos que estou aqui com eles para homenagear essa escritora maravilhosa. Olá, pessoal. Olá, alunos. Vocês me escutam bem? Aê, então tá bom. Preparada, Jaride, para mais uma leva aí de fortes emoções? Estou preparada, respirando fundo já. Então vamos lá. Algumas escolas têm alguns vídeos com esse material produzido para essa autora e também algumas perguntas. Então a dinâmica que a gente vai fazer são de primeiro passar o vídeo e depois ir para as perguntas. E a gente começa já com a escola Coronel João de Souza Campos. Nunca foi um funeral. O primeiro corpo morto que vi era preto. Usava bermuda vermelha, aberto como estrelas no asfalto. Isso foi em Copacabana. As pessoas com seus cachorros. Era um corpo morto. E nada mais queria dizer. Aprendi, naquele dia, a morte é relativa. Aos olhos Prada de quem vê. Aos olhos Prada de quem vê. Olha que bacana. Com quem eu falo da Escola Coronel João de Souza Campos? Oi, boa tarde. Meu nome é Amanda Silva. Eu sou da Escola Estadual Coronel João de Souza Campos. Olá, Amanda, tudo bem? Tudo. E vocês estão bem? Tô melhor agora. Olha que bom. Como é que foi trabalhar a Jaride em sala de aula? Olha, foi incrível, foi muito interessante. Eu me identifiquei demais. E qual pergunta você vai fazer para ela, então? Já pode falar? Pode, ela já está aqui te escutando. Qual o motivo para dar o título do livro Um Buraco com Meu Nome? Qual a inspiração buscou para escrever esse livro? Qual das poesias escritas nesse livro é a sua preferida ou a qual mais se identifica? Ó, 3 em 1, vamos lá. Vamos lá, 3 em 1. O título Um Buraco com Meu Nome, ele ganha várias interpretações dependendo de quem está lendo o livro. Né? Tem gente que fala que o buraco é uma caverna, que é uma toca. Tem gente que fala que o buraco é um túmulo. Na minha construção, a ideia do buraco com meu nome é um lugar final. É um lugar que finalmente alguém chega depois de uma longa trajetória e ali encontra descanso, encontra o seu lugar, encontra um canto com seu nome. E aí, que canto é esse? Vai depender de cada interpretação, de acordo com a leitura do livro, né, da ordem dos poemas, porque os poemas eles seguem uma ordem muito específica. Eu quis fazer desse livro uma espécie de história em poesia, contando a história de uma mulher que passa pela selvageria da sociedade, se transforma em fera e vai caminhando até encontrar o buraco com seu nome. A outra pergunta foi: qual foi a inspiração para escrever o livro? Isso. Vou dar uma coçadinha aqui no meu olho. Eu me inspirei bastante em questões da nossa sociedade, né? O Buraco com Meu Nome, ele tem vários temas. Eu falo de racismo, eu falo de machismo, mas eu também falo bastante de saúde mental. Então, são temas que eu considero da nossa existência, né? Temas que aparecem na nossa vida à medida que a gente vai crescendo. Nós começamos a nos perguntar certas coisas, né? Perguntamos o porquê das coisas. A gente pergunta por que a gente merece ou não merece algo. Então,
a minha ideia era retratar a experiência do ser humano ao longo da vida, se deparando com uma sociedade que é extremamente feia, né? A gente tem uma sociedade que é feia. E Um Buraco com Meu Nome é um livro sobre as coisas feias que a gente vê, as coisas feias que cometem contra nós e as coisas feias que a gente comete contra si mesmo. Então, essa foi a minha inspiração maior. Eu gosto de livros de poesia que são coesos, que contam uma mensagem neles inteiros, né? Não gosto de poemas aleatórios que você vai reunindo ao longo da vida. Então, esse livro inteiro foi escrito no espaço de alguns meses. As poesias foram escritas especialmente para ele. E eu acho que meu poema favorito é o poema Fábula, que é o primeiro poema de todos e que tem uma mensagem que também é dúbia, dependendo da interpretação de quem está lendo, mas ele começa com: desistir é coragem difícil, somos programados para tentar. E esse verso já virou tatuagem, já virou bordado, já chorei muito com o que as pessoas fizeram com essa poesia. Então, ela é minha favorita com certeza, porque eu vejo a relação das pessoas com ela e isso me emociona muito. Obrigada pela pergunta, querida, linda. Obrigada, Amanda, pela pergunta e parabéns pelo trabalho produzido, muito bacana. Muito obrigada, Tibuel. E agora a escola Miguel Jorge. Com quem fala comigo? É a aluna Natália, do primeiro B. Onde está a Natália? Levanta a mãozinha, Natália, só para ver você. Oi, Natália, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que foi trabalhar a Jaride? O que você mais gostou dela? Quando a gente começou a ver o trabalho da Jaride com a professora Fernanda, eu não conhecia a história dela, eu não tinha lido nenhum livro dela. E eu achei bem interessante a história. Bacana. E o que você tem para perguntar para ela? Sobre o livro, As Lendas de Dandara, qual foi a parte mais difícil para você escrever? A parte mais difícil. Bom, eu acho que a parte mais difícil de escrever foi a morte dela. Não é um spoiler, tá, gente? Porque a Dandara foi ela é uma personalidade histórica. Então, se a gente for ler o mínimo sobre ela, até por ter poucas informações a respeito da Dandara, uma das primeiras coisas que a gente fica sabendo é que ela morreu se jogando de uma pedreira para não ser pega, né? Quando Palmares foi invadido e eles perderam a guerra. Então, para que ela não voltasse a ser escrava, ou para que ela não fosse escravizada, porque não se sabe muito bem se ela era uma mulher que foi escravizada ou se ela nasceu livre no Brasil, ela se jogou da pedreira para não ser capturada. Enquanto isso, o Zumbi, os Palmares, ele fugiu e traçou uma rota de fuga. E, para mim, esse final foi difícil de escrever, porque assim, o livro inteiro ele é uma mistura de fantasia, que é o gênero literário fantasia, com fatos históricos e com preenchimentos que eu inventei. Porque, infelizmente, a gente não tinha muitos dados sobre a história da Dandara. A gente não sabe onde ela nasceu, por exemplo. A gente não sabe realmente no dia a dia, nas questões da guerra, como ela atuava dentro do quilombo. Então, a gente sabe um geralzão, assim, ela era uma guerreira, uma das líderes do quilombo, ela se casou com o Zumbi, eles tiveram 3 filhos, mas para por aí, né? Então, eu tive que criar o nascimento dela, tive que criar alguns fatos que eu chamo de lendas, né? E por isso são as lendas de Dandara, são 10 lendas, que contam uma história linear. Então, foi difícil me deparar com esse final, porque é um final triste, ao mesmo tempo que é o final que nos ensina algo muito importante, que é a nossa resiliência diante daquilo que a gente busca conquistar. Porque a Dandara era uma mulher muito orgulhosa, e acho que isso fica muito claro com a forma como ela decidiu morrer, para não ser escravizada, e, ao mesmo tempo, isso é muito doloroso, né? Eu acho que se a gente pensar um pouco sobre como era a escravidão no Brasil e todos esses movimentos de pessoas negras e indígenas que estavam em quilombos lutando contra a escravidão,
E como Palmares foi um quilombo tão grandioso que durou fortemente por tanto tempo, ver o fim, né, do quilombo e o fim de Dandara e posteriormente de Zumbi, eu acho que é muito triste. Mas que bom que eles foram figuras e ícones que hoje servem de inspiração, que contam a nossa história, né, e que merecem ser homenageados e lembrados sempre. Com certeza. E a importância também do seu trabalho, né, Jarid? É sempre importante ressaltar também a sua relevância em contar essas histórias que, como você falou, muitas partes foram apagadas, né? Então, ter alguém para manter essa memória viva e presente e que isso chegue nas escolas, que os alunos pensem sobre isso e reflitam, para não acontecer algo parecido de novo, é muito, muito importante. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Agora, a escola, o professor Cid de Oliveira Leite. Quem está comigo aí do Cid para conversar? Oi, boa tarde. Oi, com quem que eu falo? É a Bruna? Bruna Liz, isso. E aí, Bruna, tudo bem? E aí, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jarid. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Pode fazer a sua pergunta, Bruna. Então, Jarid, eu sou muito fã do seu trabalho, aliás, estou aqui com o seu livro. As Lendas de Dandara é uma obra que eu me identifico muito, como mulher negra. Eu sou aqui da cidade de Ribeirão Preto e eu sou artista. E inspirado na sua obra, eu fiz essa obra aqui de presente para você, que eu vou enviar para você. Que lindo! Ai, meu Deus! Que lindo! Que talento, maravilhosa. Bruna! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito, muito linda. E como pergunta inspirada em toda a história, eu queria te perguntar se, pelo livro As Lendas de Dandara, foi inspirado em heroínas negras. E eu queria saber se você sempre, desde nova, teve essa curiosidade de saber quem eram as suas heroínas negras, quem eram as suas protagonistas, quem eram as mulheres que iriam te representar, porque desde nova, nós mulheres negras temos muita falta de representatividade. E eu queria saber se você sempre teve essa curiosidade ou se aconteceu algum baque na sua vida que você começou a refletir e questionar sobre essa falta de representatividade, e daí que veio As Lendas de Dandara. Bruna, meu amor, que maravilhosa você é, viu? Nossa, é muito inspirador te ver, saber do seu trabalho artístico. Linda sua pintura. Estou muito feliz. Muito obrigada. Eu me sinto muito motivada em ver pessoas jovens que estão tão conscientes e que criam e que fazem arte. Espero que você persevere aí e que você precisar, conte comigo. Viu? Muito prazer obrigada. receber essa pergunta e sua leitura. Bom, por muito tempo na minha vida eu não me identifiquei como negra. Meu pai é negro e minha mãe é loira, e eu fui a típica menina que se chama de miscigenada no Brasil, né? Ao longo da minha vida, principalmente criança, eu passei por muitas situações de racismo, mas eu não sabia explicar, eu não sabia dizer para mim mesma que aquilo que eu estava sofrendo se chamava racismo. Eu só sentia aquela dor e aquela situação discriminatória e de exclusão e não entendia de onde vinha, né? O que motivava essas coisas. Então, eu demorei muito tempo, primeiro para entender o que era racismo e para compreender como ele atua na nossa sociedade, né? Eu passei muitos anos, eu leio desde muito novinha, então eu só tinha acesso a livros escritos por homens brancos, né? A minha maior formação literária é de poetas homens brancos, né? Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart, Paulo Leminski, Augusto dos Anjos. Eu sei dizer assim a listinha do nome certinho, porque eu li muito enquanto eu estava crescendo, pegando emprestados livros do meu pai, porque lá no sertão do Ceará, de onde eu sou, eu não tinha bibliotecas acessíveis nem livraria para comprar livros com mais diversidade de autores, né? Então, quando eu comecei a entender essas questões do mundo, né, como machismo, como racismo, eu comecei a me questionar
por que eu nunca tinha encontrado nenhuma mulher negra escritora, por que eu só fui encontrar a minha primeira escritora negra com 19 anos, que foi a Conceição Evaristo, foi a primeira mulher negra que eu li na vida, e qual era o meu lugar no mundo, né? Por que eu me senti daquela forma? Então, eu entendi que tudo que eu tinha passado tinha nome, e era racismo, e aí eu fiquei naquele impasse, né? O que eu sou, então? Se eu sofro racismo, se eu tenho essa característica física, se meu rosto é assim, se meu cabelo é assim, se meu pai é esse, minha mãe é aquela, quando eu posso me colocar no mundo? Foi uma amiga que participava de movimento negro que me chamou assim de cantinho e falou que eu poderia me identificar como negra, que seria algo importante, porque na história do Brasil houve uma tentativa de exterminação dos negros no Brasil, né? Então, se eu me identificando como negra, eu fortaleceria a minha identidade e também teria comigo todo um grupo de pessoas que compreendiam perfeitamente aquilo que eu já havia passado e que poderiam me dar suporte e vice-versa. E foi isso que aconteceu, né? Eu encontrei em diversos grupos muito suporte e foi por meio desses grupos que eu conheci algumas das mulheres negras que fazem parte do meu trabalho literário, né? Como a Dandara dos Palmares, que foi a primeira de todas, depois da Conceição Evaristo, que eu considero também uma heroína que está viva entre nós e agora a gente deve valorizar a Conceição e ler a Conceição. E também aí eu fui começando a pesquisar sobre outros nomes, né? Motivada por essa busca de preencher as lacunas da minha identidade, as lacunas da minha vida. Porque se eu tivesse encontrado essas mulheres antes, eu com certeza teria compreendido o meu lugar no mundo e teria explicado melhor o sofrimento que eu passei muito antes, né? Então, hoje, felizmente, essa questão do meu lugar no mundo, ela não é mais uma questão de dor. Embora ainda exista o racismo, embora eu ainda passe por situações constrangedoras de racismo, eu não mais encaro isso como uma espécie de peso ou sofrimento, né? Hoje, pelo contrário, eu vejo a nossa potência de união, a capacidade que a gente tem de se comunicar, de transmitir mensagens que são encorajadoras e que fazem diferença na vida de todo mundo, não só de pessoas negras, né? Eu acho que é importante a gente dialogar com todos, fazer com que nossa arte seja alcançada por todas as pessoas, porque assim a gente constrói uma sociedade mais diversa, plural, e que as pessoas realmente se compreendem, se respeitam, e que vão e têm acesso à arte de mulheres como você, Bruna, que com certeza tem aí uma trajetória maravilhosa pela frente. Estou aqui super sua fã, torcendo por você. Muito obrigada. Foi um prazer, de verdade. Parabéns, Bruna, pelo talento e pela pergunta maravilhosa. Muito obrigada. Antes da gente continuar com as nossas perguntas, eu queria dar alguns recados. Primeiro, o mais importante, é que, tão comentada aqui agora pela Jaride, a Conceição Evaristo estará conosco amanhã, dia 26, à noite, às 7 horas. Antes da conferência com ela, a gente vai ter uma apresentação artística maravilhosa da Roberta Estrela Dalva. Então, fiquem ligados aí na nossa programação, que está muito bacana. Inclusive, você que está assistindo aí do YouTube, já aproveita e segue a gente. Dá um coraçãozinho ali no nosso canal, poxa. Que daí você fica recebendo essas notificações quando a gente estiver ao vivo e não perde um bate-papo tão legal, como eu estou tendo agora com a Jaride, e também como a gente vai ter amanhã com a Conceição. Outro recado que eu queria dar é que agora a gente está fazendo essas perguntas, mas se der tempo a gente pode fazer uma outra rodada de perguntas. Então, os alunos aí que já passaram podem já colocar uma pergunta aí na manga, que qualquer coisa eu consigo chamar vocês de volta, tá bom? Então, vamos seguir agora com a Escola Estadual Francisco Ferreira de Freitas. Quem está comigo? Opa, o Guilherme. Opa, Guilherme, tudo bom? Tudo. Então tá bom, pode seguir com a sua pergunta para a Jaride. Ô Jaride, há um secretismo de crenças diversificadas em sua literatura? É a primeira vez que me perguntam isso. Muito obrigada pela pergunta. Muito legal. Eu acho que sim, porque no As Lendas de Dandara, por exemplo, eu represento ali o candomblé, porque Dandara é criada de uma forma mágica pela orixá Yansan, ou Oiá,
que é o orixá das tempestades, dos ventos. Então, ali tem a presença de vários orixás que conversam no início do livro sobre a situação das pessoas africanas que estão sendo escravizadas no Brasil. E é lógico que isso está no contexto de fantasia, eu estou criando algo fantástico para justificar o nascimento da Dandara, mas é uma forma também de ter acesso e conhecer um pouco o que são os orixás, né? Para quem não tem acesso a isso. Mas eu não sou da religião de matriz africana, então eu não tenho só personagens que estão dentro desse contexto. No meu livro de contos, o Redemoinho em Dia Quente, tem uma forte presença católica, né, cristã católica, porque eu estou retratando o sertão do Ceará, mais especificamente Juazeiro do Norte, que é conhecida por ser a cidade do Padre Cícero, né, que ele é considerado um santo lá no Cariri. O Cariri é a região sertaneja ali do Ceará. Então, muitas personagens são católicas e o catolicismo está ali no tema de diversas formas, né? E eu retrato isso também, algumas vezes, com uma pegada um pouco mais fantástica, às vezes com uma pegada mais realista, às vezes essa é só uma característica da personagem, né? E eu acho importante que eu traga personagens bem diversas, inclusive em questões religiosas, tenha religião, seja qual seja a religião, ou que não tenha religião, porque eu acho que isso é o fato do que é o Brasil, né? As pessoas têm diversas religiões, elas são diferentes, são muitos grupos. Então, acho importante isso estar na minha literatura, porque eu tenho um compromisso comigo mesma de tentar sempre ser mais plural, trazer sempre mais personagens, principalmente personagens que eu não encontrava nos livros enquanto eu estava crescendo. E, por exemplo, tem uma senhorinha católica no primeiro conto do livro Redemoinho em Dia Quente, e ela é uma senhora de alguma idade já, e eu nunca li uma protagonista como ela, uma senhora católica, que fizesse algo como ela fez. Então, acho importante também representar todas as idades, né? Eu tenho personagens de crianças e também personagens de idosos. E tudo aí o que vem entre as duas idades, né? As duas faixas etárias. Então, acho importante que isso seja levado em consideração, né? Tem alguns outros autores que também fazem isso, que trazem representação de diversas religiões brasileiras, e eu acho isso muito bonito, acho que cabe muito bem ali na ficção, e muito obrigada pela pergunta. Foi a primeira vez que me perguntaram isso. Tão legal, porque eu agora vou começar a formular várias outras possibilidades de responder isso. Se você pega de surpresa, que você me pegou de surpresa. Certo, respondida a pergunta, Guilherme. Sim, respondida. Então, vamos seguir agora com a escola Doutor Geraldo Correia de Carvalho. E essa a gente tem um videozinho especial. Trecho do livro Heroínas Negras Brasileiras, escrito por Jara de Arraes, Carolina Maria de Jesus. Essa é uma escritora que já foi ignorada e durante sua vida foi também muito explorada, mas por muitos hoje em dia é com honras lembrada
Sua história verdadeira começou em Sacramento. Na rural comunidade, foi de Minas um rebento. Era o ano de 14 e da 1900. Pouco tempo se passava desde o fim da escravidão, e portanto o que existia era a dor da servidão. O racismo dominava, espalhando humilhação. Sua mãe era solteira, pela igreja excomungada, pois o homem era casado e findou abandonada, com a filha para criar e por muitos execrada. No ano de 37, Carolina então mudou para a capital, São Paulo, onde muito batalhou. Construiu seu barraco e ali se instalou. Na favela Canindé, sua vida foi sofrida. A maior luta diária era a busca por comida. Uma vida esfomeada, sempre muito deprimida. Carolina ainda tinha 3 filhos para cuidar, todos de pais diferentes, pois jamais quis se casar. Só pensava em liberdade para fazer seu desejar. O que mais ela gostava era ler e escrever, sendo o maior passatempo e registro de viver. Tinha 17 anos, quando conseguiu entrar na escola normalista para mais se dedicar aos estudos que gostava, querendo se aperfeiçoar. No entanto, é preciso uma coisa a mencionar. Ainda era os anos 20 quando ela foi estudar. Veja só que grande feito ela estava a desbravar. De política falava com bastante habilidade, também sobre educação e sobre a desigualdade, na denúncia do machismo e ao racismo no combate. Deputada federal, Antonieta se tornou a primeira do estado, como assim se registrou, e foi a primeira negra que o país efetivou. Com essa grande conquista, chegou a transformar na primeira mulher negra com um mandato popular, pelo Partido Liberal, pela educação lutar. Muito bacana o vídeo, mas esse vídeo é da Escola Coronel Arthur Pires. Então, eu vou seguir agora com o representante dessa escola para a gente conversar um pouquinho. Giovana, você é do Arthur Pires? Boa tarde, sou eu mesma. Boa tarde, Giovana. Muito legal o vídeo, parabéns para você, para todo mundo da escola. Ai, muito obrigada. Foi muito emocionante a gente poder confeccionar esse vídeo, né? Porque contamos com a apresentação de bons alunos, com a arte de bons alunos, e eu fico feliz em poder estar vestindo a camiseta e trazer isso para vocês. Então, qual que é a sua pergunta em nome da escola? Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu já segui um pouco da Jarid antes mesmo de poder participar do projeto. Sempre segui ela por uma questão do feminismo mesmo, da luta. Me sinto muito representada pelas palavras dela, né? Então, desde já, muito obrigada. E eu gostaria de uma pergunta mais pessoal, vamos colocar assim. Em relação à sua profissão, Jarid, né? Como escritora, como representante do movimento. Ao você olhar nas nossas próximas gerações, o que você espera em relação a essas lutas? Ótima pergunta. Pergunta de quem sabe o que está falando também, né? Muito legal te encontrar. Que bom que a gente já se encontra pelas redes aí. Bom, o que eu espero. Eu tenho algumas amigas da minha idade, um pouco mais velhas que eu, que têm filhos e filhos adolescentes, né? E eu fico muito feliz de ver quantos adolescentes hoje são muito diferentes da adolescente que eu fui, né? Que, como eu falei, eu não tinha acesso a esse tipo de discussão, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. E hoje eu vejo crianças e adolescentes muito conscientes, né? Que sabem qual lugar no mundo eles ocupam, e o quanto eles podem ser transformadores, o quanto eles podem intervir em situações de injustiça. Eu observo isso bastante, acho isso muito incrível. Também vejo muitos jovens engajados em campanhas em prol de algo, né? Eu não sei se vocês sabem,
vou revelar agora. Eu sou muito fã do BTS, que é um grupo de K-pop ou de música pop. Eles são coreanos e eu sigo bastante grupos de fãs e muitos são adolescentes, né? E eu fico muito impressionada como eles conseguem se juntar e levantar muito dinheiro para causas, para doar para causas. Doaram bastante durante o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Teve bastante apoio e eu acho isso um excelente exemplo de como algo que as pessoas julgam às vezes fútil, né? Como música pop, pode levar todo um caminho de reflexão sobre questões raciais, né? Até causar esse engajamento todo, né? Eu tenho boas expectativas para os jovens de hoje, né? Eu acho que, apesar da gente viver um momento muito difícil, muito pesado, os jovens, eles não são os jovens da minha geração, os jovens da geração da minha mãe. Eles estão muito mais inteirados nas coisas, tem muito mais conhecimento. Acho que as redes sociais dão uma ajudinha aí nisso, apesar da gente ter que filtrar assim, os conteúdos às vezes, né? A gente vai esbarrando com as mentiras aqui e ali, mas, acima de tudo, os adolescentes são muito inteligentes e entendem o mundo, né? A gente não deve subestimar crianças e adolescentes. Não, eu acho totalmente contrário a isso. Então, eu falo sempre de igual para igual com jovens, mais jovens que eu, e gosto de estimular que se envolvam com literatura, que se envolvam com as artes e que também se envolvam com o pensamento crítico, né? Que pensem cada vez mais criticamente, questionem o mundo ao seu redor e busquem suportes em grupos, né? Uns nos outros, porque é coletivamente que a gente consegue realizar mais coisas, sejam coisas artísticas ou coisas que estão diretamente transformando a sociedade, como, por exemplo, o engajamento em doações para o movimento social, para uma campanha contra a fome, enfim. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades aí para citar e eu fico muito empolgada. Eu acho que o que está acontecendo hoje é um exemplo maravilhoso do quanto a juventude tem a oferecer para o mundo. Perfeito, Jarid. Eu também acho que se não fosse a internet, a gente não estaria aqui agora podendo fazer esse encontro, mesmo com a pandemia, né, com todos os protocolos, a gente poder realizar esse encontro entre vocês para realmente fomentar esse pensamento crítico. Na internet tem muita coisa também que não é verdade, mas você sabendo as referências certas é uma ótima ferramenta de transformação social, assim. Parabéns, Giovana, pela pergunta, pelo trabalho. Parabéns. Muito obrigada mesmo. E agora sim a gente vai para o vídeo da Escola Doutor Geraldo Correia de Carvalho. Eu me chamo Glória e eu sou aluna do Dr. Geraldo Correia de Carvalho. Eu vou cantar uma música, né? E essa música que eu vou cantar é resultado de várias reflexões que foram feitas em sala de aula durante a leitura do livro Heroínas Negras Brasileiras, da autora Jarid Arranes. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confuso, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque eu tenho que ser a sua felicidade, não sou sua projeção, você aqui se embate.
Maravilhosa. Muito lindo, né, Jarid? Muito. Que voz, hein, gente? Nossa, vocês estão demais. Então, tão nova assim, esse talento. Artista. Quem tá comigo, do Dr. Geraldo Corrêa de Carvalho? Olá, boa tarde. Meu nome é Camila, sou aluna do PEI, Dr. Geraldo Corrêa de Carvalho. Boa tarde, Camila. Parabéns aí em nome da escola. Muito linda a apresentação. Obrigada. Para mim está sendo um prazer, um privilégio participar desse momento tão importante para todos nós, tá? Que bom. Então, qual que é a sua pergunta para a autora? Você sempre teve um forte contato com a literatura, né? Tanto é que as suas obras são focadas nas mulheres, em especiais as negras, né? Então, como que você vislumbra o papel da mulher na sociedade atual? Bom, eu acho que... Eu penso que essa pergunta daria para falar bastante sobre ela, né? É um assunto bem amplo, porque a sociedade ela tem muitas camadas, né? A gente pode falar de vários aspectos diferentes da sociedade. A gente pode falar de política, de trabalho, de arte. Existem muitas possibilidades mesmo. E então, eu acho que vale fazer uma análise do que foi conquistado pelas mulheres até hoje, né? Do conhecer a luta das mulheres desde muito tempo atrás, né? A luta das mulheres negras, conhecer essas heroínas negras brasileiras, como eu cito no meu livro, que elas são um indicativo muito forte do passado das mulheres no Brasil, mas também do que elas apontam para o futuro, porque só é possível ter o presente de hoje devido ao que elas fizeram antes, das lutas de antes e ao que elas conquistaram antes por nós, né, para nós. Então, eu gosto muito de refletir sobre as mulheres no Brasil com o meu recorte da literatura, que é a área em que eu trabalho, né, em que eu mais tenho conhecimento e mais caminhos. E acho que a literatura tem melhorado, o aspecto tem melhorado para as mulheres. Né? Até pouco tempo, quando eu comecei a publicar meus livros, né, ainda se discutia muito a ausência de mulheres em eventos literários, a ausência de mulheres em premiações, né, porque poucas mulheres ganhavam prêmios, e isso ainda era uma coisa muito naturalizada, sempre tinha que vir um grupo de mulheres organizado e questionar por que não tem mulheres nesse evento, por que não tem mulheres nessa antologia de escritores, por que não tem mulheres sendo premiadas pelas grandes premiações, né, porque tão poucas mulheres publicadas pelas grandes editoras, e isso com o tempo foi mudando, de forma que hoje, por exemplo, recentemente saiu uma lista de melhores romances, se eu não me engano, escrita por um grande autor brasileiro, e nessa lista só tinha 2 mulheres, e todo o resto era um homem, e era bastante homem. E aí, em outros tempos, isso poderia passar batido, ninguém se importaria, porque é assim mesmo, é o gosto dele, né, afinal de contas. Mas hoje a gente questiona por que esse é o gosto dele, por que ele lê tão mais homens do que mulheres, e por que ele se sente à vontade para publicar uma lista em que só tem 2 mulheres, e comparativamente aos homens presentes, essa presença é tão mínima. Então, acho que o fato de hoje a gente questionar essas coisas já é um bom indicativo do quanto a gente caminhou. Mas vale lembrar que sempre que a sociedade está em dificuldade, sempre que a gente está em momentos difíceis do nosso país, os direitos das mulheres eles ficam ameaçados. É sempre um perigo que a gente retroceda em coisas que a gente já conquistou. Então, é importante a gente estar atento, ficar informado sobre os assuntos e se engajar da forma como a gente pudesse engajar, nem que seja conversando com a nossa família, tendo uma conversa honesta, sincera, falando sobre como a gente se sente como mulheres, né? Às vezes, dando aquela pequena corrigidinha, assim, uma coisa que alguém fala e que é uma coisa desagradável, que é uma coisa machista, que não tem nada a ver, né? Eu acho que essa música acho que é Vitória, o nome dela, que ela cantou, uma espécie de resposta ao samba do Martinho da Vila, é um exemplo disso, de como coisas que antes eram naturalizadas hoje não são mais, porque a gente começou a pensar criticamente sobre elas.
né? Então, mas eu acredito nisso, eu acredito que se a gente conseguir se unir, né, se a gente não perder o gás, se a gente conseguir insistir nisso, nós temos aí um grande futuro pela frente, porque, de novo, eu sempre estou impressionada com a juventude e acreditando muito no que vocês são capazes de fazer por todos nós. Entendi, obrigada. Maravilhosa resposta para uma pergunta maravilhosa também. Agora vamos para Marista, Escola Social. Com quem fala comigo? Do Marista. Boa tarde, a Jarid e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Raquel, eu estou representando a Escola Social Marista Irmão Rui. E eu fiz um poema inspirado no poema da Jarid, Desejo um Mundo. E eu gostaria de saber se eu poderia ler ele antes de fazer a minha pergunta. Claro, com certeza. Antes eu gostaria de falar que eu fiz esse poema muito inspirado, como eu falei, mas eu fiz ele em uma perspectiva totalmente diferente do poema original. Eu espero que vocês gostem. Desejo um mundo em que seja simples conviver, em que as pessoas se cumprimentem em um olhar saudoso e desenvolvam diálogos saudáveis. Um mundo em que valorizem o toque, deleitem-se no abraço, despertem o desejo, aproveitem o sorriso e usufruam do beijo. Um mundo onde a dor seja vista, mas não seja priorizada. Sim, agradeceria. Desejo um mundo de pessoas intensas, que se amem e se declarem com a alma. Um mundo de flores, textos e poemas, afetos e amores. Um mundo onde se possa brincar com os animais, se alimentar das frutas das árvores, contemplar as estrelas, apreciar a imensidão do mar. Desejo um mundo no qual eu possa retomar. Que lindo! Muito bonito o poema. Parabéns, Raquel. Parabéns, obrigada, Raquel. Agora eu gostaria de fazer minha pergunta. Jarid, o cordel é um gênero no qual as composições sempre foram predominantemente masculinas, com temas que valorizavam os cabras, e em que a mulher era apenas uma figurante. Como é escrever cordéis com temas atuais? Bom, meu pai e meu avô, eles são cordelistas, né? Eu cresci lendo cordel. Eu era uma das primeiras pessoas que lia os cordéis do meu pai e do meu avô quando eles estavam prontos. E eu lembro de que eu tinha muito acesso à literatura de cordel, mas todos os cordéis que eu lia eram escritos por homens. Só adulta é que eu fui pensar sobre isso, né? Eu comecei a questionar onde estavam as mulheres nos meus livros e também onde estavam as mulheres nos cordéis que eu lia. E eu tive bastante dificuldade de encontrar tanto material quanto os escritos por homens. E também existia uma espécie de estereótipo de que o cordel escrito pela mulher era um cordel meio que mais fofo, sabe? Um cordel que falava de amor, que falava de flor, de temas que as pessoas consideravam femininos, mas que não são temas femininos, porque não existem temas masculinos nem temas femininos, né? Só existem temas que todo mundo pode abordar. E eu me importo muito com a literatura de cordel. A literatura de cordel, para mim, é uma tradição não só familiar, mas uma tradição brasileira que precisa ser valorizada. E eu sou muito ativista pela ideia de que o cordel deve estar em lugar de igualdade com todas as outras formas literárias. Porque, infelizmente, a gente não vê cordelistas sendo convidados para eventos literários, né? Então, geralmente, quando eu sou convidada para um evento literário, eu sou a única pessoa que se apresenta como cordelista. Isso é muito complicado. Primeiro, porque não tem ninguém que escreva cordel lá. Segundo, porque quando tem, não é uma mulher, né? Então, as mulheres são ainda mais invisibilizadas nesse mundo da literatura de cordel. Quando eu decidi que ia escrever cordel, eu conversei com meu pai e falei para ele que queria continuar a tradição da minha família, né? Porque meu avô já é idoso. Um dia, meu pai e meu avô não vão estar mais aqui, mas eu queria dar continuidade a isso, que o cordel continuasse vivo na minha família.
Só que eu não queria escrever os temas e eu estava acostumada a ler, que eram sempre esses temas dos homens conquistando grandes coisas, dos homens sendo os guerreiros, ou cordéis sobre Lampião, ou então cordéis em que as mulheres eram tratadas de forma muito machista, como pessoas que não têm vontade própria, ou que não se comportam da forma como acham que deveriam. Sempre cordéis em que pessoas negras eram retratadas de forma racista, até mesmo na xilogravura, na capa do cordel, as pessoas negras eram desenhadas de forma muito estereotipada, como se fosse para ser um deboche. Então, eu pensei, eu vou escrever cordel, mas o aspecto da tradição que eu vou preservar é o aspecto da escrita, da forma, a métrica, a rima, a melodia. Isso sim eu quero fazer, como sempre foi feito, e acho que sempre deve ser feito. Mas os temas não. Então, eu comecei a escrever cordéis com histórias fantásticas, histórias com mulheres protagonistas, histórias que contam histórias de grandes personalidades femininas na história do Brasil, né? Alguns até mesmo fazendo uma espécie de espelho com cordéis do meu avô e do meu pai, só que colocando uma mulher como protagonista. Isso foi muito legal porque juntou dois públicos diferentes. Quem nunca tinha lido cordel, mas se interessava por esses temas, acabou chegando mais perto do cordel, comprando meus cordéis, e quem já lia cordel, mas nunca tinha lido algo desse tema, também chegou mais perto e se interessou, porque isso também era novidade para essas pessoas. E eu acho isso muito bonito, porque acabou que o cordel foi, na minha vida, o cordel foi se espalhando para muito mais gente, né? E foi pelo cordel que eu realizei primeiro o meu sonho de entrar na escola, de ter minhas obras lidas na escola. Foi primeiro com a literatura de cordel. E eu não poderia me sentir mais orgulhosa, mais feliz e grata, porque eu consigo juntar aí tantas causas que me importam junto disso, né? E estar na escola, gente, é uma coisa fantástica. Eu sei que qualquer autor que fale com vocês vai dizer a mesma coisa, que estar na escola é emocionante, é um sonho realizado, porque a gente sabe da importância que é o contato com a literatura, com histórias que transformam a nossa vida, personagens com quais a gente pode se identificar. Então, eu fico muito feliz que os meus cordéis com protagonistas mulheres fortes e complexas, elas cheguem até vocês, e espero continuar escrevendo mais cordel aí por toda a minha vida. Eu também espero, viu? Porque eu gosto muito dos seus cordéis. E olha que maravilhosa essa sua fala, né? Porque assim, o cordel é um gênero literário que tem uma linguagem um pouco mais livre, né? Um pouco mais acessível. Então, você fazer cordel e entender que é esse o lugar que você gosta, que você pertence, e reinventar esse espaço com essas temáticas, você traz essa literatura do cordel ainda viva e consegue atingir essas pessoas que às vezes não gostariam de ler um romance de 400 páginas, né? Então, é maravilhoso, maravilhoso. Também espero que você continue fazendo cada vez mais cordéis. Gente, temos um outro vídeo agora da escola Coronel João de Souza Campos. Vamos lá, mas para um segundo vídeo.
Olha só que legal, Jarid. Esse vídeo é para você conhecer um pouco mais da escola e também da cidade, né? Cravinhos é uma cidade que é muito pertinho aqui de Ribeirão, é praticamente Ribeirão ainda, tá lá tudo juntinho. Então essa escola é lá de Cravinhos, para você conhecer um pouco mais sobre essa escola que também está aqui te homenageando. Essa escola já fez uma pergunta, mas aí, se der tempo, a gente vai fazer essa segunda rodada e vocês fazem outras perguntas para a autora Jarid. Agora, então, vamos para a escola Professor Glete de Alcântara. Quem fala comigo dessa escola? Eu, Isabelle. Olá, boa tarde, prazer. Olá, Isabelle, boa tarde. Tudo bem? O que eu trabalho em foco da Jarid que a gente pegou foi o livro Redemoinho em Dias Quentes. E eu queria fazer uma pergunta sobre o livro em especial, porque ela retrata muitas mulheres e a forma de escrita da Jarid é tão interessante que você não consegue dividir onde começa a ficção e a realidade. E ela se focou nas mulheres de Juazeiro do Norte. Eu queria perguntar para ela como foi essa recebida, além do povo dela, mas sim do ramo da literatura, para uma mulher cordelista, porque a primeira mulher a escrever um cordel foi lá em 1935. Dentro dessa linha do tempo já não tem mais nenhuma. De repente aparece essa linda moça lá de Juazeiro do Norte e resolveu que ia revolucionar a forma de escrita, né? Vamos lá, Jarid, como é que é para Nossa, você? Isabelle, que lindo, Isabelle. Muito obrigada, viu, meu amor? Fiquei muito feliz com a sua pergunta e generosidade. Eu acho que eu tive, apesar das dificuldades que eu tive no início da minha carreira, porque eu tive que me autopublicar primeiro, né? Meu primeiro livro eu publiquei, eu paguei para publicar e não estava na livraria, não estava em nenhum lugar que pudesse me divulgar. Eu vendi meu livro pelas redes sociais e também publicava o cordel, que também é uma forma de publicação independente, né? Que eu não preciso de nenhuma editora, de nenhuma livraria para fazer. Então, o meu começo foi bem difícil, porque eu levei muitos nãos. Eu recebi muitos nãos de muitas editoras. Só que quando as coisas começaram a dar certo, as editoras passaram a me procurar. E aí as coisas viraram bastante, porque todo mundo que dizia que os meus temas eles não tinham espaço, não tinham apelo no mercado editorial, acabou mudando de ideia, porque não teve como não mudar de ideia, né? Eles estavam claramente dando certo. Mas depois disso, acho que eu fui muito bem recebida. Eu tenho muita sorte de ser bem recebida pelas pessoas, né? De estar nas escolas, que é o que mais importa para mim. Se eu não tivesse nunca ganhado um prêmio, se eu não tivesse nunca sido traduzida, né? Eu ganhei 2 prêmios, eu tive um livro traduzido para o francês. Mesmo assim, se eu tivesse conseguido entrar nas escolas, como eu consegui, né, que sempre foi o meu maior sonho, eu já me sentiria muito realizada, muito grata. Então, eu acho que eu tenho muitas coisas boas para falar, muito mais do que qualquer percalço e dificuldade. Eu acho que as dificuldades, elas ficam para a gente falar um pouquinho delas e aprender lições a respeito, né? Para a gente saber como o mercado editorial como é o mundo da literatura. Mas eu gosto também de falar coisas boas e inspiradoras, porque eu quero encorajar as pessoas a escreverem. Eu quero que elas escrevam. Eu falei mais cedo aqui que a gente fala muito que é um país de leitores. E isso é maravilhoso, mas eu também quero um país de escritores. Eu quero ler o que vocês têm para escrever. Eu quero que vocês possam começar a escrever cedo e que se sintam capazes de publicar, de compartilhar o que vocês escrevem, que não tenham vergonha, né? Que saibam que escrever não é um dom. Ninguém nasce com o dom da escrita. Isso é algo que a gente desenvolve, a gente vai lapidando cada vez mais. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é um maravilhoso exemplo de como é a minha recepção no mundo da literatura. Eu sou muito grata, muito feliz, e eu trabalho para que mais mulheres também tenham experiências similares, né? Mais mulheres sejam publicadas e lidas, para que mais mulheres tenham suas obras estudadas nas escolas, e para que a gente consiga chegar em eventos, para que a gente consiga ganhar prêmios, né? E com o tempo a gente vai diminuindo esse débito
que a sociedade tem com as mulheres negras, com as pessoas indígenas, com o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste do Brasil, né? Eu espero que meu trabalho seja uma forma de estimular outras pessoas. Não quero que isso seja só sobre mim, porque só sobre mim não tem o mesmo significado do que ser sobre algo coletivo. Maravilhosa. E é isso aí, o Convidando Palavras, formando não só leitores, como também escritores, pintores, músicos, enfim, descobrindo aí novas habilidades artísticas. E vamos continuar. Agora a Escola Doutor João Palma Guião. Quem fala comigo? Do João Palma? Boa tarde. Levanta a mãozinha assim, ó. Olá, tudo bem? Quem tá aí com você? Quem são vocês? Eu sou a Crisiele. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Suelen. Eu sou o Peterson. Muito E prazer. nós fizemos um trabalho baseado na vida da Jaride. Olha que lindo! Uma caricatura. Olha que lindo, Jaride. Sim. E eu criei um cordel para Jaride. Você escreveu um cordel? Escrevi para Jaride mesmo. Olha que lindo! Leia aí pra gente, então. Jaride Arraes, a jovem mulher do sertão, que ao publicar seu primeiro livro, conquistou mais de um coração. Jaride começou a escrever desde muito cedo, com muita força e sem nenhum medo. Jaride começou a escrever também quando conheceu o nome Conceição Evaristo. Depois se dedicou muito a isso. Jaride escreve com muita calma e paixão. A literatura jamais sairá de seu coração. Olha que lindo! Que gracinha. Maravilhosa. Ainda com um fundo musical, ficou maravilhoso. Parabéns para vocês. E qual a pergunta que vocês têm a fazer para Jaride, depois dessa linda homenagem? A gente queria perguntar qual foi o livro que mais desafiou ela a escrever, o porquê e qual foi a inspiração dela para fazer esse livro. Ó, mais um 3 em 1. Vamos lá. Gente, obrigada. Linda, obrigada pelo cordel. Você tem muito talento para escrever poesia. Continue escrevendo poesia. Que gostoso, viu, gente? Muito obrigada. Obrigada, Peterson, aí, por ter acompanhado no violão. Esse é o tipo de experiência, de situação que eu nunca esqueço na vida. Eu sempre tenho essas histórias para contar e eu realmente nunca esqueço. Muito obrigada. O meu livro que eu tive mais dificuldade para escrever, que foi o maior desafio, foi o Redemoinho em Dia Quente, que é um livro de contos. Foi mais difícil para mim porque eu nunca tinha escrito conto. Né, eu fui me aventurar aí a escrever conto pela primeira vez e eu levei 3 anos escrevendo esse livro, entre idas e vindas, assim, eu escrevia um conto, aí depois passava um tempinho, quando eu ia reler eu não gostava mais dele, aí eu reescrevia tudo de novo. Então foi um período em que eu passei com pelo menos 7 contos dessa forma, em que eu escrevia, aí depois de alguns meses eu pegava de novo, não gostava, aí escrevia de novo, até que eu fui convidada para realmente publicar um livro pela Companhia das Letras, mostrei esse projeto do Redemoinho em Dia Quente, e aí eu pude escrever mais contos, né? São 30 contos no livro. E foi um desafio, porque a minha formação é na poesia, né? Na poesia, no cordel. E escrever prosa é totalmente diferente de escrever poesia, embora você possa escrever uma prosa que é cheia de poesia, né? Porque a poesia está em todas as coisas. A poesia está na arte plástica, a poesia está na música, a poesia está numa coisa incrível que você vê e que te inspira, que te emociona. E o poema é a materialização do que é a poesia. Então, eu posso tanto escrever um poema, quanto eu posso escrever um conto ou um romance que está cheio de poesia. Então, eu tentei colocar a minha formação no cordel e na poesia ali, no que eu estava escrevendo, né? Usar bastante melodia, bastante metáfora, criar imagens, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer na poesia, mas contar a história de alguém, contar a história de um personagem que você inventou,
é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque quando você vê o que você fez, é muito realizador. Eu tenho certeza que você se sentiu muito bem depois que você escreveu o seu cordel, e que foi um sentimento de realização, né? Eu consegui escrever isso, eu sou capaz, e eu não encaro isso tanto quanto uma dificuldade, mas como uma lapidação do meu trabalho, né? Mais um degrau que eu vou e piso para melhorar minha escrita cada vez mais. E agora o meu maior desafio de todos tem sido escrever o meu primeiro romance. Eu espero que saia ano que vem. Agora, esse sim, eu estou sofrendo muito para escrever, gente. É muito difícil escrever romance. Minhas palmas aí para todo mundo que já escreveu um romance, porque é um negócio difícil. Mas vai sair. Vai sair. A gente vai estar aqui para ler e conversar sobre ele também aqui no palco. Já fica aí o convite para a próxima feira. Respondidas as perguntas, meninos e meninas? Sim. Certo. Olha, nós temos uma pergunta do YouTube. A Ticiane de Alencar pergunta: como fã da Jarid, gostaria de saber se há alguma pretensão de envolver seus estudos da língua coreana em algum cordel ou produção literária. Olha só, você que se declarou aí uma grande fã de BTS. Como é que é isso para você? Você pretende inserir essas duas paixões? Pretendo, com certeza. Desde que eu primeiro conheci o BTS, depois eu fui conhecendo várias outras coisas da cultura coreana e me apaixonei bastante. Eu sempre me interessei muito por culturas asiáticas, e a Coreia do Sul veio aí com essa bomba de paixão e de interesse em todos os aspectos. E eu comecei a estudar coreano, né, a língua coreana. Comecei a aprender. E a minha pretensão, meu sonho, é que em breve, né, eu possa trabalhar com tradução do coreano para o português. E quem sabe do português para o coreano, né? Então, o meu objetivo é esse, é aprender o coreano, me aperfeiçoar para trabalhar com tradução. Porque traduzir do inglês e do português para o inglês é algo que eu já faço. Mas eu gostaria de fazer isso com o coreano, que é uma paixão tão grande para mim. E eu também gosto muito de envolver cultura pop com literatura, né? Eu tenho muitos textos sobre isso. Eu tenho um texto que eu falo sobre a Lady Gaga. Eu tenho um texto que eu falo sobre a influência do BTS na saúde mental durante a pandemia. Hoje eu acabei de publicar na minha coluna da Companhia das Letras um texto com 5 indicações de vídeos do BTS para quem gosta de poesia. Então eu gosto de fazer essas misturas, esses encontros, porque acaba, como eu falei sobre o cordel, acaba atraindo dois públicos diferentes. Quem gosta do BTS, do K-pop, se aproxima da literatura, e quem gosta de literatura se aproxima da cultura coreana, em seus vários aspectos. Acho que a gente só tem a ganhar com isso. Mas fica aí a minha revelação do meu sonho de vida aí, de traduzir. Revelações no dia de hoje, galera. E aí, já que você comentou dessa parte da tradução, eu queria fazer uma pergunta também, então. A minha formação é em letras, né, português e inglês, então uma parte que eu sempre fiquei curiosa de entender é como que se dá essa tradução de poemas, de cordéis, dessa parte de gênero literário um pouco mais abstrato, digamos assim, onde as palavras têm um jogo que é muito cultural, né? É muito do lugar onde você escreveu, da língua que você escreveu. Então, na língua portuguesa do Brasil, tem muitos jogos de palavras, né? Então, o cordel brinca muito com isso. Como que é esse desafio de traduzir para outra língua esse jogo também? Porque é muito difícil, não é não? Eu nunca traduzi nada que tenha expressões populares características de certas regiões ou certos estados, né? Por exemplo, eu nunca traduzi um cordel que tivesse o sotaque caririense da minha terra. E também eu já vi algumas traduções de cordéis meus, ficaram muito boas, mas que aconteceu a mesma questão que aconteceu quando traduziram um conto do Redemoinho em Dia Quente. Porque o Redemoinho em Dia Quente, ele é um livro que eu escrevi e eu digo que ele tem sotaque, porque eu uso palavras típicas
que a gente usa lá no Cariri, né? Eu escrevi o livro do jeito que a gente fala lá no Cariri, no sertão. Então, é um desafio muito grande para quem vai traduzir, pegar todo esse vocabulário do sertão e traduzir para outra língua, né? Infelizmente, alguma coisa ou muita coisa vai se perder, porque não tem como expressar exatamente aquilo que eu estou querendo dizer. Muitas vezes uma palavra significa tantas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Molesta. Todo mundo já ouviu falar molesta. Não sei o que dá molesta, isso é bom para molesta, ou isso é ruim para molesta. E é muito curioso que molesta pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, né? Pode variar bastante de acordo com o que a gente está usando no contexto. Então, como você vai explicar isso, né? Existem muitas outras palavras que eu coloquei lá e quando eu vi a tradução eu percebi, realmente não teve como traduzir esse significado completo. Eu acho que faz parte do processo de tradução, né? A gente sempre acaba tendo que adaptar as coisas, porque são culturas diferentes. Mas o que importa mesmo, gente, é a gente se comunicar, é a gente se entender. Então, se está chegando lá e a minha estética literária está sendo preservada da melhor maneira possível, e se a história está alcançando pessoas, é isso que importa, porque a literatura une, né, nos liga, e isso é o mais importante, na minha opinião. Embora, claro, eu gostaria muito que as minhas palavrinhas sertanejas fossem preservadas, mas isso aí é desejo besta que não tem fim. Sorte a nossa, então, de sermos falantes de língua portuguesa, que a gente pode ler seus cordéis e entender com clareza. Vamos, então, agora para a última escola. SESI Batatais. Quem está aí do SESI para conversar comigo, com a Jaride? Oi. Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, boa tarde. Qual que é o nome de vocês? Olá, meu nome é Rodrigo, sou da Escola SESI Batatais. Olá, Rodrigo. A gente também vai mostrar uma homenagem que a nossa professora Ângela fez, a caricatura da Jaride. Olha Nossa, só, que lindo! E a outra? Não tá dando pra ver. Nossa, gente! Ao vivo é assim mesmo, gente, uma hora certa. Ainda não. Aí, tá chegando, mais pro lado. Opa. Pro outro lado. Aê. Aê! Olha só, vocês fizeram agora? Sim. Que rapidez, ao vivo, assim, ó. Muito bonito, parabéns. Obrigada. Amei, gente. Fizeram rapidão. Nossa, quem me dera saber desenhar. Obrigado. Bom, a pergunta é: qual de suas obras você mais se identifica e por quê? Olha. Quantos anos você adquiriu o hábito de leitura? Ó, então, duas perguntas aí. Qual de suas obras você mais se identifica e por quê? Vamos começar por aí. Tá. A obra que eu mais me identifico é o Redemoinho em Dia Quente, é meu livro de contos, porque eu acho que nele eu consegui juntar um pouquinho de tudo que eu fiz antes, né? Eu consegui juntar cordel, eu consegui juntar uma linguagem poética com muitas metáforas, eu também consegui trazer o mais importante, que é a minha raiz no sertão do Ceará e a minha cultura cearense, né? O nosso sotaque, nossas cores, a nossa região. Então, eu acho que ele é um livro que meio que me sumariza, ele me resume, ali eu caibo, né, no que eu escrevi, e acho que ele foi muito marcante para mim. Primeiro porque eu ganhei 2 prêmios com ele, coisa que eu não esperava que acontecesse, então foi incrível. Mas principalmente porque eu consegui fazer um movimento de relação positiva com minhas origens, falar de uma forma íntima e mostrar o sertão do Ceará para as pessoas, mostrar nosso vocabulário, nossa língua cearense.
Então, acho que é o livro que eu mais me identifico. Perfeito. E qual que era a outra pergunta? Com quantos anos você adquiriu o hábito de leitura? Ok, quantos anos você começou a ler? Olha, é difícil responder exatamente isso, porque minha mãe era professora. Então, a minha mãe, ela lia muitos livros para mim, quando eu era muito novinha. E eu tinha o hábito de decorar a história que ela estava me contando. Eu decorava a história do livro infantil, tá, gente? E aí eu contava de volta para minha mãe do jeitinho que ela tinha lido, né? De tanto ela ler para mim a história. E minha mãe me ensinou a ler antes do tempo esperado pela escola, né? Eu aprendi a ler em casa. Então, eu comecei a ler muito cedo. Eu tenho memória de livros eu muito pequena. E também teve o fator muito importante do meu pai e do meu avô na minha vida, porque os dois são poetas, cordelistas. E eu lia os cordéis deles assim que eles eram publicados, né? Até antes de outras pessoas. E também tem um caso assim, que marcou a minha vida como leitora, que eu estava voltando da escola, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu estava na garupa da moto do meu pai, e eu falei pro meu pai, hoje eu ouvi um poema na escola, é um poema que fala sobre o porquinho da Índia, esse é um poema do Manuel Bandeira. E aí eu falei, nossa, adorei poesia é muito legal. E ele me disse assim, você gostou de poesia? Então eu vou declamar para você dois versos, 2 estrofes de 2 poemas. E aí você me diz o que você acha. Aí ele declamou, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E eu fiquei, nossa, mas pode ficar repetindo assim, desse jeito, as coisas? Não faz sentido isso. Eu tinha 10 anos, tá, gente? E depois ele falou para mim um trecho do poema do Augusto dos Anjos, que é o meu poema favorito da minha vida, Versos Íntimos. E ele declamou essa parte. Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. E eu fiquei, nossa, que coisa nojenta, né? Mas ao mesmo tempo que aqueles 2 poemas me impactaram muito por serem totalmente diferentes do que eu tinha lido na escola, eu fiquei muito instigada assim, a conhecer mais poesia. E meu pai passou a me emprestar os livros de poesia dele. Então, eu considero que eu me tornei uma leitora consciente do que eu queria ler quando eu tinha mais ou menos 10 anos. Foi quando eu comecei a ler poesia brasileira. Mas antes disso, eu tinha aí uma longa história já com as letras, com a literatura. E acho que toda a minha mãe é muito acreditada por isso, meu pai e meu avô foram pessoas-chave na minha vida para que hoje eu pudesse ser escritora. Maravilhosa. Respondidas as perguntas, meninos? Certinho, então. Jarid, o nosso tempo está acabando, então eu queria finalizar com uma pergunta que eu vou fazer. Eu já tive do lado dos professores, dentro do Combinando Palavras, trabalhando para homenagear o Pedro Bandeira. Então, eu sei do lado dos alunos o quanto que o projeto é importante, no sentido de eles entenderem que a literatura é algo muito mais acessível do que eles pensam, né? Porque a gente até comentou sobre isso na parte da manhã, né? Que teve um aluno que falou que a melhor parte de estudar a Jarid foi conhecer uma autora que está viva. Então, assim, eles não têm muito essa dimensão de que eles podem ser escritores se eles quiserem, que eles podem fazer aquilo, que eles podem desenvolver outras habilidades. Então, dá para perceber a importância do projeto para os alunos e para as escolas. E a minha pergunta vem para o outro lado. Como que é para você, enquanto autora, ver o impacto da sua literatura e ver você sendo homenageada dessa forma, assim, como que é? Como que tá o coraçãozinho? Olha, eu já venho aí da emoção da manhã, né? Que foi super livre, super intenso. Eu sempre tive o sonho, quando eu comecei a publicar meus cordéis, de ser uma autora que fosse lida nas escolas. Eu nunca nem pensei assim, eu quero ser estudada nas escolas. Eu pensei assim, se um texto meu chegar numa escola para analisar cordel, por exemplo, para falar de rima, eu vou me sentir a pessoa mais realizada do mundo. Então, para mim, esse sonho
da escola, ele sempre foi muito forte. E quando ele foi realizado, eu fiquei muito emocionada, né? As primeiras vezes que eu tive contato com estudantes que leram minhas obras, eu ficava, nossa, eu chorava rios. Daí eu contei de manhã o caso de quando eu fui para uma escola em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei, é uma escola normalista, né, como se chama, que forma professores, para formar professores e tal, e eram adolescentes, assim, de 15, 16 anos, e quando eu cheguei, a primeira coisa que eu percebi era que todas as meninas, elas se pareciam muito comigo. A gente tinha o cabelo igual, cacheado com volume, a gente tinha o tom de pele muito parecido, elas se pareciam muito comigo e elas se vestiram igual a mim. Né? Na época eu usava muito umas correntinhas no pescoço, um choker, que estava na moda, e jaqueta jeans, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Então eu cheguei lá e elas estavam de jaqueta jeans, com um cordãozinho no pescoço igual o meu, o cabelo igual o meu. Parece, nossa, foi muito incrível isso, esse sentimento de identificação, sabe, que vai além da literatura, a identificação de você ver uma pessoa que parece com você e que faz algo que você gostaria de fazer e que você admira. Isso é muito importante, seria muito importante na minha vida se eu tivesse conhecido uma escritora parecida comigo enquanto eu estava lendo, né, me interessando pela literatura. Se eu tivesse tido acesso a escritores contemporâneos enquanto eu estava na escola, né, porque eu não tive, foram só escritores já clássicos, né, que já morreram há bastante tempo. E também, uma coisa que me marcou muito foi como elas estavam felizes porque eu era viva e estava indo lá visitá-las pessoalmente, né? Eu nunca fui tão bem tratada na minha vida, assim, foi incrível. Fizeram toda uma exposição de comida nordestina e, nossa, eu fui recebida assim, parecia que eu era uma celebridade. Foi muito linda. Fizeram apresentações também de música, teatro, e tinha muito desenho. Pintaram um mural na escola com minha cara, e eu fiquei chocada. foi tão imenso, assim, e eu acho que esse exemplo, ele é o ápice do exemplo que eu posso citar, mas eu sempre tenho experiências maravilhosas com a escola, com professores. Eu sou infinitamente grata aos professores que levam meus livros à escola, infinitamente grata porque eu sei que muitos professores compram minhas obras do próprio bolso e levam para poder apresentar na sala de aula. Eu sei que muitos professores insistem numa abordagem diferente do tradicional na sala de aula, e eu valorizo muito esse trabalho. Eu acho que vocês, professores que têm esse tipo de atitude, não só com o meu trabalho, mas de outros autores contemporâneos, vocês são realmente, assim, heróicos. Eu tenho uma admiração e respeito imenso, e eu queria tanto que nosso Brasil fosse mais cheio de pessoas como vocês. Muito obrigada por realizarem esse meu sonho. Obrigada a todos os estudantes que criaram arte a partir da minha arte. Eu acho que isso é maravilhoso, é um exemplo de como a arte circula e toca a gente. Então, acho que essa é a coisa mais especial de todas, de escrever, é quando você chega na escola. É o melhor lugar para se estar quando você é escritor. Eu espero que isso nunca morra, assim. Eu vou continuar escrevendo e tentando fazer com que meus livros sejam livros acessíveis para as escolas. Perfeito. Eu estou rodeada de artistas, né? De um lado, uma escritora incrível, do outro, jovens que estão descobrindo agora suas habilidades, e não parem de criar artes, vocês são maravilhosos, continuem. E temos fotos das escolas assistindo. Olha só. Pessoal participando ali na sala de aula. Alguns alunos estão remoto, né? Com esse esquema híbrido, né, da pandemia agora nesse momento. Alguns assistindo de casa, outros das escolas. Olha que bacana. Todo mundo atento. Muito bom. E temos uma pergunta da escola João de Souza Campos. Gabriel? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Só um minuto. A minha pergunta é: se você soubesse tudo o que você sabe hoje,
tudo que você viveu, tudo que você passou e enfrentou, onde você está e onde você chegou, o que você diria para você no futuro? Por exemplo, pra gente uma versão sua adolescente. Olha. Ah, nossa. Profundo. Legal isso. Porque é uma... Eu acho que faria muita diferença na minha vida se eu aparecesse para mim mesma e falasse as coisas que iam acontecer. Ou pelo menos pudesse me dar um conselho, né? Tipo, rapidinho aqui, só posso ficar 10 segundos. Um conselho. Compre logo livros escritos por mulheres. Faça logo isso, né? Eu demorei muito para encontrar obras escritas por mulheres, especialmente mulheres negras. Eu já tinha 19 anos. Então, eu me daria esse conselho de procurar antes, perguntar antes por que eu não tinha acesso a livros escritos por mulheres. Isso teria adiantado bastante o meu processo, né? A transformação que aconteceu na minha vida e a minha coragem de começar a escrever. Mas eu acho também que tudo bem o tempo que eu levei. Eu acho que foi meu processo, foi parte da minha construção como pessoa. Eu não acho que a gente tem que ter pressa. Acho que a gente tem que ter o nosso próprio tempo, respeitar nosso próprio tempo, né? E porque as coisas, quando elas são feitas com muita ansiedade, com muita pressão, elas podem acabar sendo dolorosas, né? E eu acho que a literatura, para mim, ela é um caminho de extravasar as coisas, não de me abafar com elas, sabe? De me sentir presa. Então, tudo bem que eu levei o tempo que eu levei. Acho que se você também está escrevendo, você está me ouvindo, gosta de escrever, tudo bem você levar o tempo que você precisa para ter coragem de compartilhar com as pessoas. O que importa é que você se expresse. E acho que é isso. Eu acho que eu estou muito bem, né? Acho que está tudo dando certo. Eu sou bem grata por tudo e pela sorte que eu tenho. Certo. Jarid, infelizmente eu vou ter que me despedir de você, que já chegamos ao final do Combinando, passou muito rápido. Eu gostaria eu gostaria de declamar para você uma poesia. Opa, vamos lá. Desculpa, estou um pouco nervoso, então vamos, né? Tem algo que me impede de voltar. Agora que sei de onde vim, perco os voos, as malas, sinto repulsa pelos aromas de casa. O colchão de solteiro, os móveis de madeira sacra. Tem algo que me segura aqui, agora que sei o que foi lá. Tem algo que me impede de voltar. Agora que vejo onde estive, a distância se mostra meu único lar. Olha que bonito, parabéns! Muito Obrigada legal. pela escolha. Obrigada pela escolha desse poema. Ele é muito importante. E muito importante para mim. Fico muito feliz com a sua leitura. Você fez uma ótima leitura. E muito obrigada. Eu fico super emocionada, gente. De verdade, assim. É sem fim a alegria. Jarid, gratidão por ter aceitado esse convite de estar aqui no Combinando Palavras, de inspirar tantos jovens aqui de Ribeirão e região. Muito obrigada do fundo do coração, agradeço em nome da Fundação pela presença. Eu espero que ano que vem a gente possa estar com esse teatro lotado de alunos querendo te abraçar, que a gente possa abraçar e ver as artes acontecendo ao vivo aqui do palco. Muito obrigada. Eu espero mesmo, sim, que ano que vem todo mundo esteja presente, junto, se abraçando. É uma energia maravilhosa, né? Eu vi os vídeos dos autores nas edições passadas e é muito emocionante. Eu fiquei emocionada, até dei uma choradinha de manhã. E acho que eu fico aí, esse desejo um pouquinho incompleto, né, de encontrar vocês no Osso a Osso. E muito obrigada por me receberem, muito obrigada por toda a generosidade. Vocês são pessoas muito generosas, professores, alunos, pessoal da equipe. Eu acho que esse trabalho é lindo e importante e eu sou muito honrada por ter feito parte de um pouquinho dele. Muito obrigada, Jarid. Muito obrigada às escolas que participaram. Parabéns. Muito talento vocês têm. Continuem produzindo arte e ano que vem temos muito mais aí de Combinando Palavras com vocês.
Tchau, tchau, gente.